Imagine o seguinte cenário. Você acerta a mão nas campanhas de Google Ads, de mensagem direta, ou então você acerta a mão naquela campanha de captação de leads lá do Meta Ads. Beleza, show de bola. Agora, poxa, tô com tráfego top e aí eu vou fazer os disparos pro meu lançamento, ou então os disparos para ativação de lista para minha equipe comercial. E acontece que o seu WhatsApp foi bloqueado, já era. Desgraça. Se você nunca passou por isso, é uma experiência terrível. Meu nome é Alisson Douglas e há mais de 10 anos eu gerencio campanhas de marketing e gestão de equipes comerciais e desenvolvimento web, que é o meu hobby, né? Além de tocar alguns instrumentos, guitarra, enfim. E hoje eu liguei a câmera para documentar o que é o maior pesadelo de operações quando se escala um pouco. Porque quando você começa a captar bastante lead, quando você começa a ter aquelas listas, uma lista aqui de 20 mil leads que tá parada, eu não consigo trabalhar, o vendedor não quer trabalhar. Tem um empresário amigo meu que ele até chamava os leads de boleta. A boleta, Alice, a boleta, o cara não quer trabalhar a boleta. Bom, enfim, esses leads, quando você começa a escalar, são uma mina de ouro. E eu vou te mostrar nessa documentação aqui neste vídeo como eu resolvi essa questão e esse problema de lidar com essas listas frias sem bloquear meu WhatsApp. Porque, poxa, lá em 2020, era legal, a gente fazia disparo ali de 1.000, 2.000, 3.000, número de WhatsApp não bloqueava aquele chip. Mas hoje em dia, velho, se você vai disparar 20 números, pum, já bloqueou. Então, a gente resolveu esse problema usando a API oficial e eu vou te mostrar aqui como a gente resolveu. Se você já acompanha o canal, você sabe que eu trabalho com 3 pilares de conhecimento, que é marketing de resposta direta, inside sales, vendas internas e desenvolvimento web, né? Programa em PHP, Laravel, nossa, PHP. E o que eu vou mostrar para vocês hoje nasceu exatamente desses 3 pilares de conhecimento, unindo essas 3 vertentes do conhecimento: marketing, captação de leads, vendas, equipe comercial, ativação de lista e a parte de desenvolvimento web, que é a integração de API, nasceu a Disparatop, que é uma ferramenta onde nós temos ali a integração direta com a API de WhatsApp, que é o Meta Business, e a gente consegue fazer disparos em massa sem bloquear o chip. Bom, vou te mostrar aqui como é que eu fiz essa ferramenta. Quando a gente começa no digital a fazer campanhas de disparo em si, a gente começa a usar algumas ferramentas que são aquelas APIs não oficiais do WhatsApp. E dá tudo certo, a gente vai fazer um disparo ali, um disparo acolá, elas são baratinhas, elas não cobram por mensagem, que nem a API oficial. Mas quando a gente começa a escalar e nós temos um volume muito alto de leads, nós entendemos que ter API oficial é algo necessário. Não tem como você escalar hoje uma campanha de marketing, uma campanha de ativação, uma campanha seja lá qual for, sem ter API oficial para não bloquear o seu WhatsApp. O problema não é a ferramenta A, B, X ou Y. Sempre o problema vai ser a estratégia e a forma com que você lida com as ferramentas. Porque a ferramenta ela existe ali, aí tem aquele negócio, vou aquecer chip, vou fazer não sei o que, beleza, dá certo, mas é uma complicação tão grande que, cara, até você resolver esse problema, o lançamento já foi pro saco, os leads também já não quer mais saber daquele produto, enfim, existem diversos problemas relacionados a essa questão do disparo que a API oficial ela simplesmente resolve, porque ela foi feita exatamente para isso. A Meta, ela quer ganhar dinheiro. Vocês têm que entender o seguinte, a Meta percebeu o quê? A galera tá fazendo disparo de WhatsApp que tá ganhando maior grana, tem essas empresinhas aqui que tá ganhando grana com disparo de WhatsApp, mas eu não tô ganhando nada. Então a Meta ela resolveu isso, ela tá bloqueando todas as APIs, seja ela Bailers, Evolution API, essa galera toda, ela bloqueia. Claro, se você for tentar fazer disparo em massa, tá? E criou a API oficial, para você fazer o disparo pela API oficial. Dá para usar a API, Alisson, aquelas APIs, a Evolution, a Bailers, essas API aí para fazer troca de mensagem? Dá. Se você tiver um volume tão alto de troca de mensagens, pode fazer. Mas se tiver um volume alto de troca de mensagens, não dá. Porque bloqueia do mesmo jeito, é como se fosse um disparo. Vamos lá, eu recebo 200, 500 mensagens por dia, não dá? Tem que ser API oficial. E você tem que entender que o maior risco de bloquear o número de WhatsApp não é nem ele ser bloqueado, mas o fato de você perde o contato com o seu lead, você perde mensagens, você perde interações, você perde o rapport com aquele lead. E isso faz com que você perca, no final das contas, dinheiro no seu bolso. Porque, de fato, eu tô ali trabalhando o funil comercial, eu tô fazendo a cadência, eu tô fazendo todo o processo comercial como ele deve ser feito, tô ralando pra caramba pra fazer aquele lead lá me responder. E, poxa,
o lead simplesmente some. O vendedor simplesmente some. Por quê? Porque o WhatsApp dele bloqueou. Não tem como falar mais com o vendedor sumiu. Ou seja, você perde os pontos de interações, você perde a credibilidade com o seu cliente. Ah, Alisson, mas para que a gente precisa desse volume de interação, tal? É só botar o lead para uma landing page e já converter ele. Putz, fosse tão fácil assim o mundo do marketing, todo mundo já seria milionário. Mas existe um problema no marketing que na realidade pouquíssimas pessoas estão dispostas a resolver de fato, que é o problema de você conversar com seu cliente. Olha que louco, é uma parada óbvia, mas às vezes o óbvio precisa ser dito para pessoas que não entendem o básico. Ah, como é que eu quero vender sem convencer o cara, sem argumentar com o cara de que meu produto é melhor, de que eu sou a melhor opção? Não, você não vai vender. Tá entendendo? Você não vai vender. Ah, mas bota uma VSL, aí não sei o que. Não, isso são só mais pontos de conversão onde vai gerar mais conexão para o seu produto, vai gerar mais credibilidade, vai gerar mais opções para aquele cara enxergar o seu produto como o produto ideal. Mas vamos falar de high ticket, vamos falar de produtos acima de 50 mil reais, de 10 mil reais que seja. Você tem que conversar com ele, você tem que interagir, você tem que gerar nele essa percepção de que o seu produto é bom, de que seu produto vale isso tudo, de que seu produto realmente vai resolver o problema dele. E como eu gero isso só com vídeo? Não tem como. Entendeu? Não tem como, você tem que conversar com o seu lead. E é por isso que há essas interações no WhatsApp, as interações por ligação, as interações por e-mail, social selling. Então, existem diversas formas de você interagir com o seu cliente, que são os pontos de conversão. Existe um processo no Inside Sales, nas vendas internas, que nós chamamos de cadência. Esse processo de cadência, ele é exatamente para controlar esses pontos de conversões. Não vamos entrar agora em Inside Sales, mas é bom a gente entender esses conceitos de cadência, o próprio conceito de Inside Sales, o conceito de lead, para nós conseguirmos entender como funciona a Dispara Top. Vamos lá, na campanha existe um conceito chamado MQL, Marketing Qualifier Lead, que é um processo onde a gente qualifica o lead antes dele ir pro processo comercial, ok? Como a gente pode fazer essa qualificação? Pode ser através de formulários, através de quiz, né? O formulário é através de quiz. Então, existem diversas maneiras de você qualificar esse lead. Entenda, eu criei uma campanha, Meta Ads, Google Ads, seja lá o que for. Essa pessoa, ela interagiu com a campanha, certo? Ela preencheu lá um quiz de 10, 20, 30 questões. Ela passou no MQL, ou seja, ela está alinhado com o nosso ICP, tá? Que ICP é o, vamos lá, cliente ideal, para facilitar a nossa vida. E ela é MQL e ICP. Ela tem duas tagzinhas lá no meu CRM. Agora, o vendedor tentou falar, não deu certo, beleza, tá processo de cadência, ok. Ela foi para a lista. Comprou um produto baratinho, seja lá o que for. E agora eu tenho uma lista de mais de, sei lá, 1 milhão de leads para fazer a interação com os... 1 milhão não, 1 milhão é muito alto, né? 1 milhão eu já trabalhei com lista desse tamanho, mas 1 milhão não é a realidade de todo mundo, mas uma lista de, sei lá, 20 mil pessoas. 20 mil leads, você gerou 20 mil leads. E aí agora a gente precisa interagir com esses leads para gerar novos pontos de conversão, para gerar mais interação ou para gerar mais vendas. Ou até mesmo eu estou ali naquele lançamento, né? Lançamento digital, by Érico Rocha, né? Ou então para amassar essa galera aí que faz lançamento. E eu preciso fazer um disparo para essa lista com a venda do ingresso, ou então chamando para o webinário, ou chamando para a videoaula gratuita. Bom, como é que eu vou resolver esse problema? Sem bloquear o meu WhatsApp ou sem ter, sei lá, 50 números de WhatsApp para fazer esse disparo. Que eu já vi, cara, que putz, ele pegava o número de WhatsApp e fazia 100 disparos. Ele descartava, já criava outro. Tem até uma ferramenta, Telegram. Olha, lembrei o nome de cabeça aqui. Telegram é uma ferramenta que a gente compra chip, descarta, Inclusive vou deixar pra vocês aí, caso vocês queiram comprar chip. Putz, é louco, o cara tem 50 chip pra fazer 10 mil disparos. Doideira. E aí, em algumas operações eu tinha um processo comercial rodando e eu tinha lá, vamos supor, 10 a 20 mil leads pra fazer o disparo. Na época, lá em 2020, fazia sentido fazer disparo pra esses leads através da API não oficial, porque não bloqueava tão fácil, tá? Botava ali
1000 leads por dia e botava para disparar entre 8 da manhã até 6 da tarde, não havia bloqueio. Porque, pelo amor de Deus, vai. Uma vez eu cometi um erro de botar a campanha pra mandar mensagem o dia todo e 3 horas da manhã tava enviando mensagem pro lead. Puta, os caras ligavam xingando a gente. Mas enfim, ossos do ofício, erros de pleno, né? Eu não vou dizer nem de iniciante. E em 2020 fazia sentido a gente fazer esse tipo de disparo. Hoje não mais. 2026, cara, se você for tentar fazer disparo, bloqueia tudo, já era, não tem como mais trabalhar com aquele WhatsApp, tá bom? Lá ali no final de 2025 eu falei assim, cara, sou desenvolvedor web, será que não tem como eu integrar a API oficial com um sistema que eu mesmo crie para eu fazer esses disparos? Porque existem outras ferramentas aí de API oficial, mas poxa, os caras cobram o olho da cara para fazer um disparo, pelo amor de Deus. Então eu desenvolvi a minha, falei assim, cara, eu vou fazer a minha ferramenta de disparo de WhatsApp, para não ficar tendo que pagar um valor muito alto por disparo pra galera que, puxa, entendeu? Tá tudo certo, a galera tá fazendo o produto deles lá, se vocês quiserem contratar ela, também recomendo, tá? As ferramentas da galera aí do mercado. Se quiser contratar a minha também, conversa com vocês e dou essa possibilidade de vocês usar a minha ferramenta também. Então, eu desenvolvi a minha própria ferramenta de disparo com a API oficial do WhatsApp. Lembre-se, a API oficial do WhatsApp ela não permite muitas coisas, ela tem muitas regras. Inclusive, uma das regras é o modelo de mensagem que você envia, se é mensagem de marca, se é mensagem de utilidade, se é mensagem... enfim, se você também... Hoje em dia, o mais barato é a mensagem de utilidade, mas você também tem a oportunidade de enviar a mensagem de marketing, que é a mais cara. Existem artimanhas secretas aí, que eu fiquei sabendo nos bastidores aí, que tem como aprovar mensagens de marketing como utilidade. Lembrando que isso tudo são artimanhas, né, da galera. Não recomendo fazer isso aí. Eu recomendo vocês realmente trabalharem no certo. E posteriormente, quando você tiver muito volume, quiser cortar custo, talvez, aí você fala comigo que a gente muda aí, cria um esqueminha para mudar para utilidade e vamos lá, vamos conversando. Então eu comecei a ler a documentação da Meta, como eu falei, entender como é que funciona a API. Por exemplo, uma parada que eu gostava muito nas API não oficial era a extração de leads dos grupos de WhatsApp. Por exemplo, eu tô num grupo lá de lançamento do cara e eu quero aqueles leads tudo para mim. Poxa, com a API não oficial eu conseguia extrair esses leads tudo para mim. Eu tô num grupo de mães, eu consegui extrair esses leads para mim. A gente conseguia fazer isso com a API não oficial. Com a API oficial a gente não consegue fazer isso. Não tem endpoints na API oficial para fazer esse tipo de integração, tá bom? Então nesse momento, para fazer scrapper, né, para fazer extração, eu recomendo a API não oficial. Você conecta na API não oficial, seja ela Evolution API ou Abelias, principalmente Abelias usando Node.js, e você faz a extração desses leads para uma planilha, ou então na própria ferramenta você consegue fazer isso. Eu tô pensando como é que eu vou fazer isso, porque o meu servidor ele só funciona em PHP, e eu uso PHP, né? E as ferramentas de extração de leads, normalmente ela usa Node.js, como a Abelias, a Evolution. Eu vou ver como é que eu resolvo isso aí, até semana que vem eu lanço um vídeo falando aí. Extrator de leads do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp. Talvez eu lance uma extensão do Google Chrome falando sobre fazendo isso. Que aí, como eu falei, eu escolhi o Laravel. Ah, porque o Laravel é bonito? Não, cara, porque simplesmente é o que eu sei trabalhar. Eu podia trabalhar com Next, com Nest, né? Essas paradas loucas aí, React. Mas, cara, eu vou de PHP mesmo, não quero confusão com ninguém. E tá tudo certo que usa Next e Nest. Não tô falando que tá errado, pode usar aí, tá tudo certo. Mas eu fui de PHP porque, cara, é o que eu sei trabalhar, que eu sempre trabalhei e deu certo. Criei lá a ferramenta de conexão de todo o back-end em PHP, criei as conexões, MySQL, brutão mesmo, na raça, tá? Nada de Postgres, essas paradas loucas aí, de, né, essas ferramentas, nada disso. Cara, basicão, bonitão. Usei IA para me ajudar, eu usei a Minimax 2.7 para me ajudar a programar bastante coisa. Pô, a Minimax às vezes ela alucina legal, né? Porque ela começa a botar uns caracteres chinês, uns trem chinês, aí de repente bota uns trem coreano, aí bota uns trem japonês, eu não entendo nada. Eu falei, ô Minimax, pelo amor de Deus, vamos fazer uns trem em português, me ajuda aí, não bota nada chinês não, pelo amor de Deus. Funcionou dessa maneira. Ela foi produzindo e chegamos nessa conclusão. Quando eu terminei de configurar toda a arquitetura do software, a gente chamou ela de Dispara Top. Porque dispara, ela dispara, top, porque ela é top. Então, Dispara Top. Ela é uma ferramenta top de disparo. Foi basicamente esse o motivo de eu colocar o nome Dispara Top. Com a ferramenta, eu já comecei a testar ela em alguns disparos. Eu peguei ali e disparei para 500 leads.
Poxa, deu certo, funcionou, disparou. Aí eu criei uma funcionalidade, chat ao vivo, porque quem usa a API oficial do WhatsApp, com aqueles números que o próprio Meta oferece, ele não tem o disparo ao vivo, ou a mensagem ao vivo, né, o chat ao vivo. Você só tem realmente a API, você não consegue receber as mensagens. Então eu criei uma opção na ferramenta de chat ao vivo, onde você consegue trocar mensagens com o lead ali, seja mandar fotos, mandar áudio, mandar mensagens para o lead. Agora, se vou ser sincero para você, só tá funcionando para mandar mensagem, mas daqui a um mês, talvez, eu bote a funcionalidade de mandar áudio e mandar imagem e vídeo também, tá bom? Lembrando que a API oficial ela tem algumas limitações. Por exemplo, o cara mandou mensagem para você. Você tem uma janela de 24 horas para atender aquele lead e interagir com ele. E a cada mensagem que ele manda para você, esse prazo é resetado. Então você tem 24 horas para conversar com aquele lead, para trocar ideia com ele, antes do Meta fechar essa janela. Quando o Meta fecha essa janela, aí você já não consegue mais conversar com ele, só consegue conversar com ele claramente mediante a você fazer um disparo de mensagem ali, pagando os centavos do modelo de mensagem que você está enviando, seja marketing ou utility, tá bom? E porque essa solução é tão legal, eu resolvi documentar ela aqui no YouTube. Já tô pedindo para vocês aí, deixa seu like, deixa seu joinha, comenta aqui abaixo aqui se vocês têm alguma experiência lidando com disparo de WhatsApp que bloqueou no meio do lançamento, ou então que bloqueou no meio da campanha de aquisição aí de vocês. E lembre-se, se inscreva no canal, porque eu sempre vou estar trazendo ferramentas, ideias, coisas gratuitas até, tá bom? Eu vou liberar para vocês até essa semana uma ferramenta gratuita de extração de leads, mas eu não vou falar da onde ainda, para vocês trabalharem outbound. Mas vamos lá, se inscreve no canal e já deixa seu joinha aí, vamos nessa. Gostaria de lembrar uma coisa para você, a tecnologia, as ferramentas, a IA, tudo isso, ela nasceu com o propósito de auxiliar você na estratégia, é por isso que eu sou estrategista. Eu não quero que vocês fiquem focando somente a ferramenta de disparo de WhatsApp mais boladona 3000. Não existe. A ferramenta de CRM que vai botar IA como SDR e ela vai fazer a minha jornada de compra toda, ela vai fazer a qualificação do lead, o processo de BDR, o processo de SDR e o closer eu só faço o closer. Não existe isso aí, cara. O que existe de fato é você entender a estratégia comercial e aí você usa as ferramentas, a IA para fazer qualificação, o disparo de WhatsApp para fazer ativação, para auxiliar e agilizar o processo. Então nada de substituir SDR no teu processo comercial se você não sabe o que é SDR. Nada de usar uma ferramenta de disparo de WhatsApp se você não sabe nem conversar com seus leads no WhatsApp. Se você não tem uma mensagem para conversar com aqueles leads, aí você só vai estar queimando a sua lista. Você só vai estar queimando lista, você vai estar fazendo spam. Spam na internet, cara, é muito ruim, porque isso mancha a sua imagem, além de bloquear seu chip, independente se é oficial ou não. Ah, Malice, mas é oficial, não bloqueia. Não bloqueia, mas se a saúde do teu número for lá pro saco, já era. Aí não tem mais o que fazer. O WhatsApp já foi pro saco, ele não dispara mais, vai ficar tagueado lá, esse número é suspeito, papapá. Então esquece, entendeu?